A graça e a paz do Senhor esteja com você. Dando continuidade à nossa celebração, vamos estar falando nesta noite sobre batalha espiritual. Como enfrentar uma batalha espiritual? Usando ainda o tema do mês sobre a oração. E nós vamos trabalhar a ideia de que a oração ela é uma arma poderosa quando ela é usada pelo cristão da maneira correta, na motivação correta. Efésios 6,12 diz o seguinte: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Quando nós estamos afirmando aqui batalha espiritual, eu não estou querendo dizer guerra espiritual, porque a guerra espiritual Jesus Cristo já venceu. Ela já foi vencida por ele. Esta guerra espiritual, tá? Essa ele já venceu, tá? Falo da batalha que todo homem, toda mulher tem neste tempo presente. Quando vivemos por Cristo e para Cristo, e isto não é uma condição para não ter nenhum tipo de batalha, não é uma condição para não ter nenhum tipo de sofrimento, nenhum tipo de dificuldade. Nós passamos por lutas invisíveis também, passamos por lutas celestiais, passamos por lutas espirituais. A batalha espiritual deve ser vista como uma luta séria e constante. Talvez o fracasso em algumas áreas da nossa vida seja justamente a não seriedade que é dada para esses combates. Essas batalhas ocorrem diariamente nas mais diversas áreas da nossa vida e nós temos que ter isso claro. E hoje eu quero compartilhar com você 4 atitudes que devemos tomar em uma batalha espiritual. 4 atitudes. Nós precisamos ter atitudes corretas, íntegras, honestas e na direção de Deus. Então, a primeira atitude que eu e você precisamos tomar diante de uma batalha espiritual, e eu quero salientar aqui, que nós estamos vivendo isso hoje. Nós estamos numa pandemia mundial. Nós temos milhares de pessoas que morreram por esta pandemia aqui no Brasil e ao redor do mundo também. Se isso não é uma batalha espiritual, eu não sei te dizer o que é batalha espiritual, então. Nós estamos verdadeiramente numa batalha espiritual. E a batalha hoje é nós entendermos de fato, e temos orado por isso, para ter discernimento e sabedoria de como estar firme diante dessa situação. Íntegros interiormente, emocionalmente e espiritualmente. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é manter o foco. Nós não podemos perder o foco. O grande problema das pessoas, e que eu vejo, é que as pessoas perdem o foco com muita facilidade. Elas não conseguem se manter no foco. A coisa começa a ficar um pouquinho mais dura, um pouco mais difícil, ela já vai mudando o foco. E isso faz com que você perca tudo aquilo que já foi feito e que você, por uma análise, de repente, do momento, entendeu que não estava dando certo. Veja só, a palavra de Deus, aqui em Marcos 9, de 14 a 24, diz assim: quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: mestre, eu trouxe o meu filho que está com um espírito que o impede de falar.
onde quer que o apanhe, joga-o no chão e ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Ele caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu o pai. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Então, para nós, homens e mulheres de Deus, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, a falta de foco é a incredulidade. Por que a nossa fé ela fica como uma onda no mar? E ela não é uma constante, ela não está focada. A situação está acontecendo aqui. Jesus é meu Senhor e meu Salvador. A palavra de Deus, ela é a verdade. O Senhor, ele está acima de tudo e de todos. E ele está permitindo esta situação. E eu vou me apegar a ele. Eu vou buscá-lo em oração. Eu vou aprofundar as raízes da minha oração junto ao Senhor. E eu vou vencer. Quando eu digo manter o foco, eu digo permanecer firme no propósito de Deus. Muitas vezes acontece assim, estamos buscando a Deus, fazendo a vontade dEle, aí vem o inimigo e aproveita uma brecha deixada por nós e invade a nossa vida. Invade a nossa vida como? Atrapalhando, colocando obstáculos, fazendo com que você tropece, fazendo com que você de fato não consiga concluir, fazendo com que você perca o foco. Ele começa a tirar a sua atenção e a desviar o seu foco, colocando outras coisas para fazer, que impede de estar na presença de Deus com tempo de qualidade. Porque já falei, não é você tem que estar um tempo enorme, não, é tempo de qualidade, é tempo exclusivo, tempo separado. Começam a surgir problemas de todas as ordens. E aí você acaba deixando de lado o que inicialmente estava buscando para resolver determinado problema. Manter o foco é não deixar com que nada tire-o do principal objetivo. Neste caso, é o de não ter uma vida espiritual autêntica, do tipo que agrada ao Senhor. Você deve se manter com uma vida espiritual autêntica. Não deixe com que nada tire isso de você. Não deixe com que nada abale esta vida espiritual autêntica. Nem o tempo presente, nem os seus planos para o futuro, nem absolutamente nada. Nem o seu trabalho, nem o perfil da sua gestão no trabalho ou de você estar se submetendo à gestão de alguém. Não deixe com que nada disso tire você da presença de Deus. Mesmo que a dificuldade se levante, mesmo que o problema se avolume, mesmo que debaixo de críticas, manter o foco, e com certeza você vai sair vitorioso, vitoriosa em nome de Jesus. Quero te contar uma particularidade. Eu sempre fui muito criticado. Tenho 61 anos. Sempre fui muito criticado. Porque não perco o foco. E eu não perder o foco não é porque eu sou teimoso. Não. A teimosia você já perdeu o foco. E não perder o foco é porque você estabeleceu uma metodologia e você vai segui-la. Porque você tem certeza absoluta que você está na presença de Deus. Muitas vezes as pessoas falam para mim, mas demora muito.
Não, não demora nada, demora o tempo de Deus. Demora o tempo de Deus. E quando eu falo demora o tempo de Deus, não demorou nada, porque tudo vem na hora certa. E Deus quer que eu e você aprendamos a vencer a ansiedade, a vencer o sentido de urgência para fazer as coisas. Deus quer que haja quietude sem acomodação, mas foco, porque Ele está no controle. Se você tem essa convicção, porque eu tenho essa convicção, se você tem essa convicção que Deus está no controle, você não tem que se preocupar com absolutamente nada. Ele vai fazer, Ele vai realizar. Tenha foco, não perca o foco. Em Romanos 5, no verso 3 e 4, diz assim: não só isso, mas também nós nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Você está sendo preparado, preparada. Você está em desenvolvimento, você não está pronto. Tudo está sendo feito para que você possa ter a esperança autêntica. Por quê? A tribulação, ela produz a perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado. O caráter aprovado produz a esperança. Entende? Então, o que você está demonstrando com a sua falta de foco? Que você está desesperançado, desesperançada. Tá? E Deus sonda o coração. Deus conhece o coração. E Deus está mais interessado em você do que em qualquer coisa através de você. Porque Ele sabe que se Ele te tiver primeiro, as demais coisas vão ser acrescentadas na tua vida. Então, primeiro aspecto é o foco, não perder o foco. Segundo, não se acomode espiritualmente. Não se acomode espiritualmente. O grande problema dos cristãos é se acomodar espiritualmente ou delegar a outro determinadas coisas. Eu passei já para a liderança, então a liderança vai fazer, eu posso descansar. Não. Você tem que suprir a liderança em oração, para que ela possa concluir aquilo que precisa ser concluído. Ela tem que ser regada à oração, não se acomodar espiritualmente. Não achar que o mais fácil é bênção. Porque muitas vezes a gente acha, mas puxa vida, é de Deus o negócio aqui, está fluindo. Será? Será que é de Deus? Vejamos, lá em Números 32, de 1 a 5, diz assim: as tribos de Ruben e de Gade, donas de numerosos rebanhos, viram que as terras de Jazar e de Gileade eram próprias para a criação de gado. Por isso, foram até Moisés, ao sacerdote Eleazar e aos líderes da comunidade, e disseram a Atarote, Dibon, Jazar, Nira, Esbom, Eliale, Sebã, Nebo e Beon, terras que o Senhor subjugou perante a comunidade de Israel, são próprias para a criação do gado, e os seus servos possuem gado. E acrescentaram: se podemos contar com o favor de vocês, deixem que essa terra seja dada a estes seus servos como herança. Não nos faça atravessar o Jordão. É interessante, eles estavam se acomodando. Eles queriam ficar com aquelas terras, que eram terras que iriam poder colocar todo o gado, porque eles prosperaram naqueles 40 anos. Eles tiveram prosperidade. E eles não queriam atravessar o Jordão. Então eles quiseram ficar ali, naquele lugar, sem observar que aquilo que aparentemente era uma bênção enorme para a vida deles, era, na verdade, também uma armadilha enorme. Porque Deus queria que o povo passasse para o outro lado. E por que Deus queria? Era isso que tinha que ter sido colocado. Não queria por capricho divino, queria por proteção.
porque sabia que ficando ali, eles seriam alvo dos ataques dos inimigos, que foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Eles olharam que aquelas terras eram boas para a criação de gado e se contentaram em administrar os rebanhos tão somente. Acomodação causa deficiência. Quando nós nos acomodamos, a gente fica vulnerável, a gente para de vigiar, a gente para de se alertar. E o que aconteceu? Eles foram invadidos, feitos escravos, roubaram tudo que eles tinham e roubaram todos os gados também. Então, por quê? Porque na verdade eles se acomodaram, acharam que aquilo estava perfeito. Então, o segundo aspecto para você vencer uma batalha espiritual, uma situação que você está vivendo, seja na sua família, seja no seu emprego, seja nas suas finanças, seja no relacionamento com os filhos, com o cônjuge, seja onde for, é não se acomodar, é não tentar se apropriar de algo mais cômodo achando que é bênção de Deus. Porque você pode estar se enganando, como é o caso dos nossos irmãos ali. Se você ler a história mais adiante, você vai ver tudo o que aconteceu na vida deles. Não se acomode. Não fique parado, parada. Ore, busque a Deus, mas busque a Deus de todo o seu coração. Entregue-se mesmo à oração. Sabe, busque a Deus. Nós compartilhamos na EBD de domingo passado sobre algumas características de como você deve se preparar para orar. É fundamental que você faça isso. É fundamental que você esteja bem firme, não se acomodando. Terceiro aspecto que eu quero compartilhar é que você deve se posicionar, é o posicionamento. Veja só lá em Marcos 9,19, o que Jesus responde. Jesus responde assim: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Quer dizer, Jesus está em você. Jesus está em mim. O Espírito Santo habita em nós. Jesus nos deu a possibilidade de fazermos aquilo que ele fazia. O grande problema é que nós não conseguimos nos posicionar como ele se posicionava. E ele nos ensinou isso. E nós podemos. Nós temos tudo em nós para nos posicionarmos e fazermos o que Jesus fez. E tem em nós. Nós não precisamos adquirir. Não precisamos nos preocupar. Nós temos, foi nos dado. Porque ele diz lá em Atos 1,8, um pouquinho antes de ascender ao Pai, ele fala: mas receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E ser-me-ão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O Espírito Santo está em mim, está em você. Ele se move em nós. E ele é uma pessoa. Se a nossa vida está reta e bem diante do Criador, o Espírito Santo, ele está agindo e interagindo em nós. Agora, se a nossa vida é uma vida que não está agradando a Deus, o Espírito Santo ele está entristecido dentro de nós. Lá em Mateus 16:18 diz assim: e eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Compreende isso? Nós temos o sacerdócio real. Fomos feitos nação santa para o Senhor. Temos que nos posicionar como nós vemos Jesus se posicionando diante da situação. O grande problema é que nós começamos a olhar para dentro de nós e nos autolimitar. E não é isso que Jesus nos ensina.
Porque a partir dele em nossa vida, as impossibilidades caem por terra. E a possibilidade que vem dele, e ele quer dar a nós toda a condição de saber como se posicionar, ele quer que façamos isso. Cristo nos constituiu igreja e nos colocou acima das potestades e principado. Você precisa crer nisso, meu irmão, minha irmã. Cristo não apenas nos enviou a pregar o Evangelho, mas também para manifestar o domínio e o poder sobre o inimigo. Você tem poder sobre o inimigo, porque o Espírito Santo está em você. O inimigo, a única coisa que ele está é esperando uma brecha, minha e sua. Ou seja, um pecado, né? Um pecado. Por isso, entremos na presença de Deus, pedindo perdão a Deus, sempre. Não esqueça nunca isso. Faça isso de coração. Muitas vezes eu ouço as pessoas falarem assim para mim, mas pastor, eu tô meio sem força, minha vida não dá certo em nada, minha oração não está subindo. Você sabe quando a sua oração não passa do teto? Quando a sua vida não está refletindo Jesus. Quando você está vivendo uma vida de pecado. Uma vida, sabe, sem arrependimento, sem confissão do pecado. Quando você não confia em Deus que Ele pode te libertar do pecado, daquilo que está errado. Porque você pode colocar para Deus, para que Ele te liberte, confiar nele e esperar nele. E mesmo que você caia novamente, o Senhor é graça sobre graça. Volte-se para Ele. E confie nele, se posicione no Senhor. Diante do Senhor, se posicione diante do Senhor. Você não pode viver falando uma coisa e fazendo outra. Porque o Senhor nos ensina que, lá em Mateus 5,37, seja o vosso sim, sim, o vosso não, não. O que passar disso vem do maligno. Ele deixa claro. E quantos falam uma coisa e fazem outra? Deixam de se posicionar, achando que não se posicionando, eles vão estar isentos. Está isento de alguma coisa no plano físico, mas no plano espiritual não. Deus sonda coração, Ele está vendo a motivação de cada coração. Meu irmão, se posiciona. Se posiciona. 4 e último ponto é a consagração. Mateus 17, 19 e 20 diz assim: então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível. É interessante. O grão de mostarda é o menor grão que existe no mundo. Se eu tivesse ele na minha mão e mostrasse aqui, talvez não fosse possível ver pelo vídeo. Então, Jesus, quando ele fala porque a fé de vocês é pequena, o que ele está querendo dizer? Que a fé que vocês têm é muito menor do que o grão de mostarda. Quer dizer, ela é insignificante. É isso que ele quis dizer. Ao passo que ele também diz para mim e para você que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, do tamanho do menor grão que existe, nada é impossível. Nada é impossível. O que eu e você temos que fazer diante disso? Nos consagrar. Nos consagrar. Consagrar a nossa vida. Jesus está dizendo que é para expulsar aquele tipo de demônio que estava naquele menino, era preciso um período de oração. Mas ele está deixando claro que se os discípulos tivessem uma vida de consagração, orando, buscando a Deus com frequência,
entendendo quem é Deus, o que Ele faz e de que maneira Ele quer usar cada um, teriam resolvido aquela questão. O grande problema é que muitos de nós acham que se consagrar, você tem que fazer um monte de coisa aí, não é nada disso. Não é nada disso. Fala com Deus sobre essa vida de consagração. Se você deseja isso, se você deseja sentir o poder de Deus na tua vida e através da tua vida, com discernimento, com sabedoria, amor e graça, fala com Deus, Ele vai te dar, porque Ele tem todo interesse de que você tenha uma vida bonita diante dEle, uma vida que expressa Ele em todos os momentos, uma vida de segurança, uma vida consagrada. Para isso, tem que haver arrependimento, confissão de pecados e renúncia. Renunciar ao pecado. Se você não consegue, muito bem, bem-vindo. Bem-vindo ao time. Tá? Ninguém consegue, a menos que esteja se submetendo a Deus. Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Chegai-vos a Deus, aí você consegue o quê? Resistir o diabo. Como anda a qualidade da sua oração? Não quero aqui falar em quantidade, eu quero falar em qualidade. Você está ritualizando a oração? Entrando na presença do Pai? O Senhor quer se relacionar com você. Consagre-se a Ele. Peça para Ele sondar o teu coração. Sonda meu coração, Senhor, porque Tu me conheces. Vê se há nele algum caminho que te desagrada. Me perdoa, mas me guia pelo Teu caminho. Peça isso ao Senhor. Você está falando a língua do Espírito Santo quando você fala com o Senhor dessa maneira. Você tem vivido longe do pecado? Porque o pecado ele é como um imã. Não sei se você já viu um imã. O imã é uma coisa interessante. Você pode estar com um imã aqui, o metal aqui, e não está acontecendo nada. Quando você chega mais perto, ele começa a ter uma certa atração. Quando você chega mais perto um pouquinho, ele gruda. Assim é o pecado na vida do ser humano. Você tem que passar longe do pecado. Se você passar perto, ele te atrai e você gruda. É como se fosse o ímã e o metal. Como anda a sua fé? Para vencer a batalha espiritual, você precisa de fé. Onde há fé, ali há consagração. Fé autêntica, fé pura, fé verdadeira, fé íntegra, fé transparente. Creia, o inimigo faz de tudo para você não crer na vitória. Na vitória. Você já teve a primeira. Deus te tirou da mão do inimigo e te levou para ele. Você tem a vida eterna. Aleluia. Mas Deus quer que você tenha uma vida abundante aqui também. E para isso você precisa ter uma fé autêntica. Uma fé autêntica é uma vida de consagração. Creia, pois Jesus já venceu para nós a guerra e vai nos ajudar a vencer as batalhas do dia a dia. Consagre-se ao Senhor. Consagre-se ao Senhor. Vamos manter o foco. Vamos nos posicionar no reino de Deus. Não vamos nos acomodar e vamos nos consagrar. Esses 4 pontos são fundamentais para nós vencermos as batalhas espirituais, as quais nós estamos enfrentando dia após dia, seja na vida financeira, na vida familiar, na vida profissional, na vida no trabalho, na vida nos negócios,
em todos os pontos, nós temos batalhas. E Jesus quer que vençamos todas. Mas precisamos usar estes 4 pontos firmemente na presença de Deus e deixar com que Ele vá conduzindo todas as coisas sem se acomodar e buscar a consagração, ter uma fé irrepreensível diante do Criador. Meu irmão, minha irmã, o que eu estou falando para você é possível, é importante e você deve fazer isso. Que Deus tenha te abençoado com esta simples palavra e te ajuda a poder conduzir todas as coisas e a poder colocar estes 4 pontos na tua vida durante esta semana. Continue em oração por você, pela igreja, pela liderança e pelos pedidos que têm chegado aqui para mim. Tenho muita alegria de poder estar caminhando com vocês da Igreja Batista em Vila São Pedro, nesse período tão difícil. Tenho muita alegria de poder estar todos os domingos falando com você, levando uma palavra e tendo a certeza que se você estiver colocando em prática, o Espírito Santo estará te dando a vitória em todos os momentos. Eu quero orar com você e por você neste momento. Feche os seus olhos, baixe a sua cabeça. Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado, Pai, por este momento de oração. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos ouve, o Senhor nos acolhe e o Senhor nos acata. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos dirigido. Louvo o Teu nome e a Ti engrandeço. Pai, coloco meu irmão, minha irmã na Tua presença, pedindo que essas 4 verdades, Pai, da posição diante da batalha espiritual, sejam liberadas de forma tremenda na vida deles, ó Pai querido, para que possam, Pai, estar vivendo, Pai amado, da maneira que Te agrade em todos os aspectos. Ajuda, Pai amado, cada um de nós a poder fazer a nossa parte. Nós não vamos conseguir por nós mesmos, mas nós já estamos entendendo o que precisamos fazer. Mas dependemos totalmente do Senhor. Então, Pai, dá a condição a cada um, Pai, para que possamos vencer essas batalhas espirituais nas quais nós estamos no meio dela. Ajuda-nos, ó Pai amado, na oração. Ajuda-nos, ó Pai amado, no foco, no posicionamento, Pai, a não se acomodar e a ter uma vida de consagração. Ajuda-nos, ó Pai. Fica com meu irmão, com a minha irmã, livra-os de todo e qualquer mal, em nome de Jesus. Pai, que cada lar, Pai amado, seja um pedacinho do céu aqui na terra. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, e que o amor de Deus o Pai, que a graça, a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo e que as consolações do doce Espírito Santo sejam com vocês, amados de Deus, amadas de Deus, não só agora, mas para todo sempre. Amém e amém. Deus te abençoe, minha irmã, meu irmão. Eu quero trazer à sua memória que nós teremos a ceia do Senhor este mês novamente, né? Então, que você já vá se preparando para esse momento de ceia. Eu quero ver a sua participação. Recebi a foto de muitas famílias que se reuniram na nossa última ceia. Foi muito bacana, muito legal ver todo mundo reunido ali, participando em família. E eu quero você com a sua família também, tirando a foto e mandando para que a gente possa, no tempo certo, fazer esse book e colocar, a gente vai ter uma recordação desses momentos tão importantes. Aproveite bastante a sua família. Viva em harmonia com a sua família. Ore, busque a Deus e esteja firme, em nome de Jesus.
Fique na paz do Senhor. Que a luz do Senhor resplandeça sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre tudo que você faz. Em nome de Jesus. Amém e amém.